Estou aqui no centro de Katmandu. Abre comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. E nós vamos ler o verso 22 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 22. Diz assim: Estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vejo que sois muito religiosos. Pois passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Ora, esse que vós honrais sem conhecer, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez todas as nações dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Deus fez isto para que o buscassem e talvez, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, somos também sua geração. Portanto, sendo nós geração de Deus, não havemos de pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens e em todos os lugares se arrependam, pois determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. Ele disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, aderiram alguns homens a ele e creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Se possível, feche seus olhinhos e incline sua cabecinha, por favor. Paizinho querido, mais uma vez, lhe dirijo a palavra junto com a tua igreja amada, e bem sei que não apenas a ama, mas cuida da tua igreja como teu corpo, como tua noiva, e é por ela ter tanta importância, por ela ser sua noiva, que eu lhe faço essa oração, esse pedido, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor absoluto sobre nossas vidas, possa guiar em cada palavra, possa nos ensinar aquilo que precisamos aprender, e que o teu Espírito possa extrair desse texto as verdades que meu coração precisa agarrá-las, e que sem dúvida nenhuma possa mudar a minha vida e a vida daqueles que me ouvem. Porquanto, Senhor, enquanto eu estiver a falar, que o teu Espírito esteja a nos ensinar, pois nada mais do que falar posso eu fazer, mas o teu Espírito pode muito mais do que apenas ensinar,
pode nos levar à profundidade do teu coração. E é isso que eu lhe peço agora, a confiança do teu Espírito, na tua palavra ministrada em nós. Que assim seja esta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como vos disse no início deste culto, esse homem, o apóstolo Paulo, foi o precursor do que chamamos de obra missionária e, diga-se de passagem, quem plantou os primeiros alicerces para que a igreja pudesse chegar onde chegou aos nossos dias e onde estamos agora. É por causa dessa chamada do apóstolo Paulo que a igreja expandiu, que ela foi longe e que o envio de pessoas adequadas e chamadas para tal fim proporcionou ultrapassar barreiras, fronteiras, mares e lugares longínquos. Sabedores nós que ainda existem muitos outros lugares que precisa a ser alcançado e que devemos seguir o exemplo do capítulo 13 de Atos e fazer a mesma coisa, orar e jejuar para que o Espírito levante as pessoas para que possam ser enviadas. Percebam que esse homem, o apóstolo Paulo, por sua vez, está agora visitando as igrejas nas quais ele pregou e deixou plantada na primeira viagem. Entretanto, algumas coisas não saem propriamente como ele planejava. E a Bíblia diz que, saindo ele de Filipos, onde ele passou por uma situação desagradabilíssima, onde estava a pregar e a multidão ouviu a sua pregação e muitos creram. Enquanto ele estabeleceu pontos de oração em toda a cidade de Filipos, certo dia ele expulsou o demônio de uma jovem, como vocês se lembram, e ao expulsar o demônio dessa jovem, a trupe que cuidava dela e lucrava com essa possessão, os tomaram de assalto e os levaram, portanto, aos seus magistrados, e lá condenaram eles a serem supliciados e, por fim, sentenciados à morte. Entretanto, passaram por longas horas de suplício, apanharam como nunca e foram lançados em uma prisão no cárcere interior, e lá sofreram até a meia-noite enquanto cantavam e louvavam a Deus. Em meio a essa disposição de cultuar a Deus, no meio de uma agrura e de uma tempestade, o Senhor desceu, balançou os alicerces da prisão, e um terremoto imenso sacudiu Filipos, de modo que as cadeias se abriram, os grilhões se soltaram, e ninguém fugiu da cadeia porque tinha a sensação de que Deus estava do lado de fora. E por conta daquele ambiente ter sido tornado um lugar de pregação, o carcereiro se converteu a Jesus e ali curou as feridas de Paulo e Silas, e os irmãos que com eles estavam o encaminhou estes a saírem de Filipos e irem a outras regiões. E Paulo desejou ir a uma região de uma cidade chamada Tessalônica, e ao chegar nessa região de Tessalônica, acampou-se por ali e logo de imediato procurou pregar o evangelho, acompanhado de Silas, Barnabé e Timóteo. De modo que também Lucas estava com eles, de modo que chegando e pregando, discutindo com os judeus, provando que Jesus era Senhor absoluto nas Escrituras, e de que Jesus era o Cristo profetizado por Isaías, por Malaquias, por Moisés, e ele provava isso nas Escrituras, e muita gente importante da cidade de Tessalônica creu em Jesus, se tornou cristã e apaixonaram-se pelo ensino da palavra de Deus. E os judeus ficaram movidos de uma tamanha inveja, porque não conseguiam colocar no coração das pessoas a sua lei, mas Paulo viera e pregara de uma nova fé, e as pessoas aceitaram e creram e passaram a amar a Jesus. Então se levantaram contra eles ardentemente para os perseguir e para os matar. Entretanto, os irmãos que estavam com eles entenderam que não era bom Paulo dialogar com essa tropa de gente que estava famintos por sangue. Então deram um jeito de tirá-los dali e os encaminharam a uma outra cidade chamada Bereia. Essa cidade foi diferente, porque ao chegar Paulo ali, juntamente com seus companheiros, esta cidade ouviu o evangelho, e não apenas ouviu, mas com muita prudência e sabedoria, eles pegavam o rolo das Escrituras e comparavam as palavras que Paulo dizia com aquilo que estava escrito. É por isso que a gente de vez em quando utiliza o termo bereano, justamente porque a igreja em Bereia não creu apenas porque ouviu, ela creu porque ouviu, analisou, entendeu, compreendeu e se tornou uma igreja sólida, porquanto as palavras de Paulo eram conferidas ardentemente nas Escrituras, e isso levou eles a ter solidez naquilo que ouviram.
Nesse ambiente, muita gente boa, da alta posição, tanto quanto de baixa posição, creram em Jesus. E a Bíblia diz que muitas mulheres da alta sociedade creram no Evangelho. E não poucos homens, diz o texto, também creram. E Bereia se tornou um ponto importante na pregação do Evangelho. Mas os mesmos judeus de Tessalônica, que era uma cidade próxima, ouviram que a igreja em Bereia havia sido fundada e que eles creram. Os mesmos invejosos. Então fizeram uma comitiva e foram para Bereia. E chegaram lá, balbuciaram entre as pessoas aquilo que eles tinham feito lá em Tessalônica e convenceram muita gente, da qual não tinha ouvido Paulo, de que estes eram homens paroleiros, e promoveu uma grande discórdia a ponto de a multidão toda de Bereia se levantar, não apenas contra Paulo, Silas e os demais, mas também contra aqueles que haviam crido. Contra os que haviam crido não podiam fazer nada, mas contra Paulo podiam fazê-lo. Então os mesmos irmãos disseram: não é bom que você fique por aqui, nós vamos dar um jeito de te tirar daqui. E separaram Paulo da sua equipe e os levou a uma cidade grega chamada Atenas, enquanto que Barnabé, Timóteo e Silas e Lucas ficaram para trás. E Paulo, chegando em Atenas, ele disse àqueles que o conduziam: eu quero que vocês tragam também meus companheiros, porque daqui nós vamos seguir adiante. E o plano de Paulo não era chegar a Atenas. O plano de Paulo era estabelecer-se em Tessalônica de Bereia e ir para Panfilha. Entretanto, ele precisou ser levado para Atenas. Isso me ensina algumas coisas boas nessa trajetória de Paulo. Perceba, portanto, que à medida que ele chega em Atenas, ele de imediato chama os seus companheiros que o levaram em segurança até lá e diz: eu quero que vocês tragam também, no mesmo modelo, em segurança, os meus amigos que ficaram para trás. E ele ficou em um ambiente protegido, guardado, escondido, preservado, sem se manifestar de maneira pública ainda em Atenas, até que seus companheiros viessem. Perceba, portanto, que o plano de Paulo precisou sofrer uma alteração. É claro que a agenda dele não era chegar a Atenas nesse exato momento. Não era proposital que ele assim o fizesse. Não fazia parte do seu roteiro nesse exato momento chegar a Atenas. Ao contrário, Paulo tinha outros planos, como eu acabei de citar. Mas ele entendeu que, mediante as circunstâncias que ocorreram ali, eu vejo 3 características nesse cara que vale a pena citar. A primeira delas é que ele se sentia completamente sujeito à vontade soberana de Deus. Paulo entendia que a vida dele estava por completo debaixo do domínio e direção do Espírito Santo, e que qualquer intempérie ou coisa que acontecesse que não fosse daquilo que ele planejou, ele entendia que Deus iria agir, mesmo que fosse fora do seu planejamento de agenda. Isso posto, você entende a partir até mesmo da própria carta à igreja em Corinto. Ele esteve em Corinto, fundou a igreja, estabeleceu uma grande igreja. 1 ano e meio depois foi embora, e quando voltou, já havia passado um tempo, cerca de 5 anos, e circunstâncias haviam acontecido. Logo que ele for embora, ele mandou recado para os irmãos, dizendo: meu plano é voltar em tal tempo. E a igreja ficou esperando durante um período em tal tempo, mas não foi possível. E a igreja em Corinto ficou chateada porque Paulo não foi. Então, na primeira carta, tanto quanto na segunda, ele coloca, principalmente na segunda, as suas considerações, não como desculpas, mas mostrando que mesmo que estando nós fazendo planos, nem sempre significa que estando nós debaixo da vontade do Senhor, esses planos que nós fizemos serão concretizados. Mas que acima de tudo precisa estar entendido que a vontade de Deus é soberana, e nem sempre os nossos planos, embora estejamos nele, os fazemos debaixo da vontade dele. Isso quer dizer que Deus também pode mudar os planos que nós fazemos. Por quê? Às vezes fazemos roteiro de nossas viagens, de planejamentos, de nossas coisas, e de repente dá tudo errado. E às vezes a gente diz: puxa, não era isso que eu havia planejado, e se frustra. Mas Paulo não sofria essa frustração. Por quê? Porque ele sabia, mesmo quando seus planos davam errado, Deus iria utilizar aquilo que deu errado na agenda dele para o benefício de outra pessoa.
E Deus muda os seus planos, ou os nossos planos para com os planos dele, quando aquilo que iremos fazer fora de nossa agenda vai abençoar alguém. É por isso que é preciso estar debaixo de uma submissão plena à vontade soberana do Espírito Santo. Então diga para quem está ao seu lado: se Deus mudar a sua agenda, não se limite a apenas ao seu controle de agenda, porque certamente nessa mudança Deus está de olho em abençoar alguém, ou até mesmo você, de uma forma melhor. Ele nunca vai mudar alguma coisa na minha agenda para que eu seja destruído ou para o meu mal, mas Ele sempre vai permitir que mudanças sejam feitas, porque está de olho em que a minha vida seja um instrumento de bênção na vida de alguém, ou mesmo para um livramento de mim mesmo. Entende? Paulo estava sujeito à vontade de Deus. É por isso que você não vê ele reclamando aqui que os caras lá em Tessalônica o chatearam. Você não vê ele reclamando aqui de que os caras queriam bater nele em Bereia. Ele poderia ter dito: lá vem essa gente de novo, até quando esses camaradas vão me perseguir? Mas ele não diz nada. Você também não vê ele reclamando por ter que ir sozinho para Atenas, fora da agenda dele. Outra vez o Espírito Santo impede ele de ir para a Bitínia. Ele queria ir para a Ásia, para a Bitínia, e o Espírito Santo disse: não vai para lá agora. Mas você também não vê ele reclamando disso, porque ele estava completamente submisso à vontade soberana de Deus. Significa que tudo que Deus fizer na minha vida, ainda que esteja errado para mim, dá certo para Ele. E o que está errado para mim, sempre Deus é capaz de me abençoar, mesmo que eu ache que esteja errado. É por isso que a Bíblia diz que Deus trabalha confundindo a gente. Ele pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele escolheu as coisas vis e as que não são, as que são desprezíveis, para confundir aquelas que pensam que são. Então às vezes o que você está escrevendo, dizendo isso aqui é o que vai dar certo, mas a Bíblia diz que o homem é que faz seus planos, mas a execução vem do Senhor. Então todo plano que a gente for fazer é necessário antes submetê-los ao Senhor. E submetendo ao Senhor também não é garantia de que aquilo que desenhamos é exatamente aquilo que Deus quer que aconteça. Porque na maioria das vezes que submetemos os nossos planos a Deus, nós queremos a aprovação de Deus neles, mesmo que Ele não nos dê a aprovação. Mesmo que Ele fique calado, e se Ele fica calado, Ele não está te dizendo sim ou não, está te dizendo espera. Mas como Ele não deu resposta nenhuma, então o não é sim. E aí eu tomo a decisão de seguir minha própria agenda. E lá na frente ele tem que dizer: você não esperou eu dizer a resposta para você, agora eu tenho que mudar a tua agenda tudo de novo. É por isso que a maioria de nossas escolhas sempre dá errado, porque a gente não tem a paciência de esperar quando ele vai dizer sim ou não. Perceba que esse homem é levado a Atenas, e aqui ele permanece em uma situação assim um tanto que desconfortável. Por quê? Perceba, Paulo não era um cidadão qualquer, e não era simplesmente um menino inexperiente no campo missionário. Ao contrário, eu percebo uma segunda característica desse cara ao ele chegar em Atenas. Por quê? À medida que ele chega lá, ele começa a andar pela cidade. E ele nota, obviamente, que Atenas era uma cidade bonita, ainda hoje o é. Ela era o centro da sabedoria de então. Segundo dizem, depois de Babilônia, Atenas era a cidade mais encantadora do mundo de então. Perceba-se que dentro desse ambiente de Atenas se circundava um espírito de sabedoria. Alguém dizia isso. Entretanto, não significa que fosse a sabedoria do eterno, mas a sabedoria pelos próprios filósofos que ali pregavam diuturnamente. Entretanto, Paulo observa não apenas que era uma cidade culturalmente elevada, mas que ela era uma cidade que vivia sobre o prisma de uma idolatria tamanha. Ele nota que em cada lugar que ele vai tem um altar a um Deus diferente. É uma cidade politeísta, é uma cidade completamente tomada por idolatrias. Alguém diz, alguns historiadores dizem, John Stott, por exemplo, afirma que naquele tempo, nessa cidade, havia mais de 30 mil altares dentro de Atenas. Mais de 30 mil deuses diferentes em uma só cidade. Outros autores dizem que era mais fácil encontrar um deus do que um homem em Atenas, de tantos altares que haviam dentro daquele ambiente. E Paulo começa a andar por ali.
Ele percebe que a cidade é dominada por idolatria, e a Bíblia diz que seu coração ficou completamente, perplexo. Se você observar no versículo 16 do capítulo 17, a Bíblia diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Ele revolvia dentro de si, ele ficava angustiado ao ver aquela cidade dominada por tanta idolatria. Ele não suportou ficar calado, esperando os seus amigos chegarem. Isso me leva a perceber que o apóstolo Paulo era um homem comprometido. O comprometimento dele era tão grande que o levou a esse sentimento de revolta. E há 4 coisas que eu percebo através do comprometimento de Paulo. Você não vai encontrar homens tão comprometidos com a verdade ou com aquilo que viviam e pregavam como Paulo. São poucos que ousam ser como ele era. Não é à toa que ele é o baluarte da teologia de todos os tempos. Nota-se, portanto, que um homem como esse, ao chegar numa cidade, correndo risco, sem os amigos, sem proteção, ele poderia simplesmente buscar um aprisco e se esconder, e esperar que a estratégia viesse. Mas o comprometimento de Paulo leva a atitudes que talvez nós não teríamos. Seu coração fica completamente revolvido dentro de si, e por conta de olhar essa idolatria toda, essas coisas todas, um sentimento de desconforto vem no coração de Paulo. Ele se sente desconfortável ao andar pela cidade e sentir o peso espiritual dela. Ele se sente desconfortável em ver as pessoas cativas pela ignorância, pela idolatria que ele dominava. Ele era comprometido, e o seu comprometimento levava a um desconforto contínuo. Comprometido com Deus, obviamente, atraía de Deus o sentimento, e o sentimento de Deus nele o levava a sentir essa aversão àquela prisão que ali havia, prisão a céu aberto. Ora, um comprometimento tal como a vida de Paulo é aquilo que se espera de qualquer um de nós, seja em todos os âmbitos da vida. Como poderia Deus confiar a alguém que não se compromete com Ele? E a verdade é que nós nos comprometemos com Deus na medida em que almejamos alcançar dele alguma coisa. E o pior, geralmente falamos para Ele aquilo que iremos nos comprometer, mas não somos capazes de suportar esse comprometimento até o fim. Quantos de nós que promete e não consegue cumprir a promessa diante dele? Porque na verdade o que a gente quer é que Deus se comprometa conosco, mas nós não queremos nos comprometer com Ele no mesmo nível que Ele se compromete conosco. Isso é um problema geral. Nós deveríamos corrigir tal coisa, porque como Deus pode confiar a nós o seu reino se não nos comprometermos com tal vitalidade a Ele? Como Ele pode confiar a nós os seus benefícios se não formos comprometidos com Ele? Então diga para quem está ao seu lado: como você pode esperar que alguém se comprometa contigo se você não estiver disposto a se comprometer nem consigo mesmo? Isso atinge todos os níveis da sociedade, não só espiritual, não só missionário, não só ministerial, mas também social, profissional. A vida cristã, ela passa por esses níveis. E uma coisa seríssima que precisa ser tratada na vida de cada cristão é o seu nível de comprometimento com o seu próximo, com o seu patrão, com o seu empregado, com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu namorado, com o seu amigo, com o seu líder, com aqueles nos quais negócios são celebrados. O comprometimento não é simplesmente uma palavra, mas é uma atitude disposta a fazer qualquer coisa para que chegue ao fim daquilo que foi dito. Compromissos são inquebráveis. É por isso que não se pode, a própria Bíblia diz: não faça nenhum acordo antes mesmo de pensar nele, porque depois que fazer o acordo tem que cumprir. Depois que celebrar a aliança tem que cumprir. Se tem uma coisa que Deus abomina, é a quebra de contrato, é a quebra de aliança. Deus não suporta gente que não tem palavra.
É por isso que ele disse: o vosso falar seja sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Ele quer dizer: não tenha duas palavras ou dois pesos e duas medidas. Seja comprometido. Se comprometa consigo mesmo, se comprometa com Deus. O comprometimento desse cara é um exemplo para nós. Era tão comprometido que o ambiente que ele estava o promovia ao desconforto. Ele poderia estar bem hospedado em um spa, em um hotel, quem sabe um resort de 5 estrelas ou 10 estrelas, não sei. Não é o caso dele aqui, mas poderia estar, ainda que estivesse, o seu coração estaria do mesmo jeito, se revolvendo dentro de si por conta do comprometimento que ele tinha com Deus, que o levaria a esse desconforto. Uma outra coisa que você pode perceber na vida desse cidadão de forma retundante é que se ele era um cara que ficou desconfortável ao ver uma cidade entregue à idolatria, o desconforto promove um inconformismo. Ele não consegue ficar parado. Ele não consegue só observar e tirar fotos e mandar cartão postal. Ele não é esse tipo de crente que vai num lugar onde as trevas reinam e ele tira selfie e diz: aqui as trevas estão reinando, ó. Ele não era esse tipo de cara que gosta de publicar tudo aquilo que ele viu no Facebook só para mostrar aquilo que estava fazendo. Ele era um tipo de cara que preferia não aparecer, mas aí o inconformismo dentro dele o levava a ter atitudes das quais qualquer um outro não teria. Inconformado. Talvez essas duas atitudes devessem estar dentro de nós diuturnamente. Talvez ao andar pelas ruas de nossa cidade, por exemplo, e ver os descasos, os desmandos, as coisas horríveis do pecado que aí existe, deveríamos sentir o mesmo desconforto, e movidos pelo desconforto, sentir um infortúnio de tal maneira que a gente diz: eu não vou me conformar com isso, tenho que fazer alguma coisa diferente. Mas parece que a gente ceda-se a si mesmo, de modo que passamos diante de tantas coisas como eu acabei de citar, e isso não nos move mais, não nos quebra mais. Parece que nos acostumamos com as tragédias, que nem essas conseguem mais nos quebrantar. Nos acostumamos com as mazelas humanas, que nem as mais tristes mazelas nos levam a ficar inconformados. Por conta de seu comprometimento, esse cara sabia que o tempo corre rápido. Inconformado, ele disse: eu não posso ficar aqui parado, porque enquanto eu estou aqui parado, o tempo está passando e vidas continuam sendo tragadas, ceifadas pela ignorância maligna. Então ele não se conforma dando seu canto, mas decide tomar uma atitude, aproveitar cada minuto dentro de Atenas. Só que ao fazer isso, ele se depara com uma cidade, como eu acabei de citar, dominada por 30 mil imagens de idolatria, além de todo o contexto cultural da filosofia dominante, dos estoicos, do epicureus, dos gnósticos que ali viviam. E diga-se de passagem, que Atenas, nesse tempo, a própria Bíblia diz que os homens não se ocupavam de outra coisa, senão de tentar saber qual era a novidade do momento. Cara, nesse tempo, acho que é aí que nasceu a inspiração de rede social. Porque não se ocupavam de trabalho nenhum. Quando ouvia uma frase diferente, que alguém está falando uma frase diferente, todo mundo corria lá para ver que nova filosofia era aquela. Era uma cidade inteira envolvida nisso, e já permeava por mais de 300 anos nessa ideia. Uma cidade culturalmente enriquecida pela filosofia. Tal era o poder cultural dos gregos, que até hoje, culturalmente, eles ainda dominam, como tenho vos citado tantas vezes. Perceba que em meio a esse controle da idolatria e da cultura dominante, ora, ao sair pelas ruas, um homem comprometido, e por causa do compromisso sentia um desconforto, uma inconformação com aquela situação, sabia que o tempo era curto, mas ele tinha um grande problema: ele era como que um ET dentro daquela cidade. E aí eu vejo uma outra coisa dentro dessa característica do compromisso de Paulo.
Ora, ele sabia quem ele era no ambiente em que ele estava. Ele tinha certeza daquilo que ele possuía dentro dele. Paulo não era um cara camaleônico. Ele não tinha uma unção camaleônica que o colocava na cor adequada para aquele ambiente adequado. Ele não era o tipo de crente que se adaptava ao ambiente para que não pudesse causar nenhum impacto negativo. Ele era um cara que ele tinha identidade definida. Ele sabia que ele era a luz e que a cidade era trevas, e que não se pode, como disse Jesus, esconder uma lamparina debaixo da cama, mas antes colocar ela no velador. Ele sabia que ele era a luz, e como luz ele tinha que brilhar. E esse é um grande problema para a nossa geração. Se temos um mundo em trevas, é necessário destacar lamparinas que estejam dispostas a brilhar onde as trevas estão dominando. Mas o grande problema é que as nossas lamparinas, quando se destacam no meio das trevas, imediatamente dão um jeitinho de abaixar o fogo para não causar nenhum escândalo, para talvez não ser identificado, para não ser chamado de cristão no meio de quem não é, como se envergonhando daquilo que fosse, como se envergonhando daquilo que carrega, como tendo vergonha do Cristo que professa, quando na verdade, como igreja, deveríamos ter em alto e bom som a coragem de ser luz, independente daquilo que vão nos dizer, se aprovarão o nosso currículo ou não, mas que a luz tem que brilhar, tem que brilhar. Paulo não tinha esse problema. Ele não se escondia atrás de sua profissão, nem atrás de sua capa. Se Paulo fosse um professor em faculdades de hoje, ele não seria contratado em lugar nenhum, creio eu. Mas certamente ele estaria nos pátios de faculdade, discutindo com professores a grandeza do reino de Deus. Porque ele não era um tipo de homem que se escondia. Ao contrário, ele tinha coragem de se expor. Ele sabia por que ele estava ali. É por isso que ele escreve em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, algo interessante. Ele diz assim: olha, os gregos buscam a sabedoria, os judeus pedem um sinal, mas nós pregamos a Cristo crucificado, sabedoria de Deus e poder de Deus. Aí ele continua e diz: porque o evangelho que vos anunciei não está firmado sobre sabedoria nenhuma humana, mas está firmado sobre o poder de Deus, a ação de Deus no meio de vocês. Ele tinha experiência do que ele era. Ele sabia o que ele era. Paulo tinha uma grande cultura, mas acima da cultura estava a sua experiência com Deus. Ele tinha um cabedal enorme de conhecimento para debater com qualquer filósofo, mas antes do cabedal teológico que ele possuía, ele tinha experiência com Deus, que lhe gabaritava a falar daquilo que é vivo, daquilo que é real, e não apenas daquilo que é teórico. Então chacoalhe o irmão que está quieto perto de você, só me escutando, e diga para ele assim: antes de mais nada, precisamos nos nutrir da experiência com Deus, porque esta é o que te valerá no dia da angústia. O que nos sustenta nos dias da tempestade não são os livros que lemos, não são as teorias que recebemos, mas o que nos sustenta nos dias de tempestade é a certeza inabalável de que temos um Deus aqui dentro. Independente daquilo que passamos, Ele continua aqui dentro. É a lembrança do que Ele fez nos passar anteriormente e vencemos. É isso que nos faz caminhar. É isso que fazia esse cara olhar para a cidade e dizer: eu não posso me calar. E à medida em que ele sai pelas ruas, a Bíblia diz que ele procura as sinagogas dos judeus, e lá ele discute com eles a palavra. Procura mostrar, do mesmo jeito que fez em Tessalônica, em Bereia, o evangelho de uma forma bem didática, provando que Jesus é o Cristo profetizado em todo o Antigo Testamento.
E à medida que ele começa a dizer essas coisas, os estoicos, os epicureus, que é uma classe de pessoas dentro do ramo de filosofia, epicureus, por exemplo, eram grupos seguidores de Epicuro, uma ideia filosófica ateísta e materialista. Eles acreditavam que o homem foi gerado a partir de sua própria matéria, independente de um ser superior, de que a matéria criou-se a si mesmo, se modulou e se formou, e logo é simplesmente matéria. Assim, o homem não precisa de maneira nenhuma ter qualquer devoção a qualquer divindade, mas que ele pode viver independente da divindade, até porque a sua vida está circunscrita a apenas aquele minuto ali, e nada mais que isso. Então, ressurreição para eles era loucura. Vida após morte, loucura. Deus, loucura. Os estoicos, diferente desses epicureus, nasceram de uma filosofia de um cara chamado Zenão. E esse indivíduo ensinava assim que o homem, por certo, tanto quanto a natureza, pode ter vindo de uma divindade superior, pode ter sido criado por Deus, um tipo de Deus, mas que não está submetido a esse Deus, que esse Criador está identificado em tudo aquilo que ele criou, isto é, está dentro de uma árvore, está dentro de uma pedra, está dentro de um inseto. Então não tem como haver comunicação entre a criatura e aquele que criou, porque o que criou se fundiu à criatura. É o pensamento estoico. Logo, não há ressurreição. E em meio a estes estavam o que eles chamavam de deístas, os que criam em uma divindade, mas não apenas uma divindade, mas em muitas outras, como politeísmo, muitos outros deuses. Esses deístas, como alguns até pensam que significam aqueles que são crentes, não, senhores. Os deístas têm como filosofia exatamente esse ramo do estoicismo, dizendo: Deus está ali naquela árvore. Está vendo aquela árvore? Deus está ali. Está vendo aquele tronco? Deus está ali também. Está vendo essa nuvem? Deus está nela também. Mas essa não é uma verdade bíblica. A verdade bíblica que Paulo apresenta é que Deus oniscientemente governa todas as coisas, mas Ele habita dentro daquele que quer que Ele habite, seres humanos. Portanto, essa gente discute com Paulo, e como eles não conseguem argumentar com ele, então disseram: Paulo, o pregador, e chamam ele de paroleiro. E se alguém te chamar de paroleiro, não é uma palavra legal. Significa vagabundo falador, mais conhecido como homem da cobra. Chamam ele desse nome e diz: ô paroleiro, você precisa defender a sua tese lá no Areópago. É lá que todo mundo defende suas teses. No primeiro Areópago, perto do Párteno, era um ambiente que cabia assentado em suas plataformas cerca de 10.000 atenienses para ouvir as filosofias. Então levaram Paulo lá no meio, e o sermão que lemos a partir do verso 22 foi pregado dentro desse Areópago, que está em pé até os dias de hoje, bem do lado do Párteno, em Atenas antiga. Perceba que à medida que Paulo chega para pregar, eu acho lindo o sermão dele, Jesus de Nazaré. Mudou o horário de verão, não mudou? Mas meu relógio já está atualizado. À medida que Paulo prega, eu acho fantástico, porque ele coloca ali 25 proposições. O sermão do apóstolo Paulo tem 25 tópicos. E eu queria falar cada um deles. Mas é claro que não vai dar.
Mas imagine que você possa, Paulo, pregar 25 tópicos. Nós lemos isso aqui em 1 minuto e meio. Óbvio que não levou 1 minuto e meio a pregação de Paulo. Óbvio que Lucas faz um resumo do resumo do resumo do resumo e expõe o eixo central, como que o esboço do sermão de Paulo. Mas deixe-me tentar te mostrar de maneira breve pelo menos 2 ou 3 proposições. Perceba que ele está falando a uma cidade que para simplesmente para ouvir filosofia, o dia inteiro ouvindo filosofia. Enquanto as mulheres trabalham, os homens discutem filosofia. É uma boa cultura. Esse negócio tinha que vir para o Brasil, não é não? 10.000 homens ouvindo as filosofias uns dos outros. E Paulo começa o seu sermão. Acho incrível como esse homem é sábio. Ele começa dizendo: varões atenienses, eu vejo que vocês são muito religiosos. Ele está dizendo, é uma crítica, é claro. Está atirando uma agulha, é claro. Está sendo sarcástico, está. Mas está inflando o ego daquela gente. Os bobinhos estão se preparando para receber um sermão duríssimo. E Paulo diz: eu vejo que vocês são muito religiosos. Eu andei pela cidade aí. Ele não fala mal dos seus santos, como muitos pregadores fazem. Ele não chuta a santa de ninguém. Ele não atira pedras em santo de ninguém. Ele não derruba altar de ninguém. Não picha altar de ninguém. Ao contrário, ele passa por aquele ambiente, se contorce por dentro, mas ele sabe que o negócio dele não é com pedras e paus. O negócio dele é com pessoas. Ele não tem que brigar com pedras e paus. Ele tem que falar de Jesus para pessoas. Então ele prepara o coração delas. E ele diz: eu passava por ali e eu vi um altar, dentre os muitos 30.000 que vocês têm. Parece a Índia. E disse: eu vi um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. E é sobre esse Deus desconhecido que eu vim pregar, disse ele. Uau! O que esse cara quer dizer de um Deus desconhecido? Paulo sabia a história desse altar. Todos os gregos sabiam. 500 anos antes, durante o Império Medo-Babilônico, houve um período histórico de grande seca na região da Grécia, que afetou muito especialmente a capital. E depois de tempos e tempos, anos e anos de seca e fome, então os homens e sacerdotes e tantos outros juntaram todas as divindades, mais de 30.000 divindades, e cada um na sua crença ofereceu sacrifício a essas divindades, para que essas pudessem fazer chover sobre Atenas. E fizeram inúmeros sacrifícios, mas não caiu uma gota d'água. Então tinha um homem nos arredores de Atenas que cria em um único Deus. Ele era monoteísta. Não pertencia àquele grupo, porque ele era como que excluído. Os outros eram panteístas, ele era monoteísta, chamado Epimênades. E esse Epimênades foi procurado por todos esses sacerdotes e disse: você é o único que não ofereceu sacrifício ao seu Deus. Talvez, se você oferecer sacrifício conosco, venha chuva, porque na conjuntura de todos os deuses juntos, então pode todos ter força para fazer chover. E Epimênades disse: mas eu não creio em nenhum dos 30.000 deuses que vocês têm. Eu creio apenas no meu Deus. Então eu posso sacrificar ao meu Deus, mas em um lugar que não tenha nenhum altar dos seus deuses. Então os levou a um lugar separado, onde não tinha nenhum sacrifício. E Epimênades convidou o sacerdote e sacrificou 2 pombas e um novilho.
E após o sacrifício, choveram 7 noites sem parar. Então ficou conhecido aquele lugar como lugar do Deus desconhecido. E esse altar agora é repetido, porque os atenienses pensam: não podemos deixar nenhum Deus de fora. Já que não lembramos o nome ou a divindade que Epimênides cria, ao menos o altar ao Deus desconhecido temos que fazer. Então Paulo diz: é sobre esse cara aí, esse desconhecido, que eu quero pregar. Que cara inteligente demais. E a primeira proposição que Paulo diz é exatamente essa. Ele quer dizer: sim, Deus é e quer ser conhecido. Ele está dizendo aos atenienses: vocês têm um altar a um Deus desconhecido, mas eu venho falar para você de um Deus que quer ser conhecido, que pode ser conhecido, que pode ser acessado e que está aqui pertinho de mim. A mensagem de Paulo é tão profunda. Ele começa destruindo a ideia dos atenienses de que aquele altar deveria ser a qualquer um Deus que quisesse se apresentar. Paulo agora expõe que o Deus desconhecido deles já se apresentou outra vez a eles. Perceba que Deus 500 anos já se fez conhecido dentro de Atenas, ainda que o seu nome não fosse dito. E vai me dizer, quem sabe outros lugares, Deus já fez isso em tantos países, em tantas nações. Não é à toa que os homens têm dentro de si mesmo uma fome desesperada por Deus, e não achando, criam para si os deuses para preencher o vazio de seus próprios corações, visto que Deus um dia se fez manifestar. É por isso que a Bíblia diz nas palavras de Paulo que Deus se fez conhecido por meio de sua manifestação na consciência de todo homem, de toda a humanidade. Em algum momento o homem tem a consciência de que há um Deus no qual ele precisa buscar, ainda que ele não saiba o nome. A segunda proposição que o apóstolo Paulo diz continua nesse mesmo texto. E o verso 24 ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. A proposição que Paulo faz aqui é justamente para combater epicureus e estoicos, porque eles diziam de maneira muito clara: Deus não existe. Então Paulo poderia tentar formatar uma tese e provar que Deus existe, mas ele não fez isso, porque tentar provar que Deus existe é tão antiquado quanto tentar provar que Deus não existe. A minha fé não depende do que o outro prove, se ele existe ou se não existe. Ela depende daquilo que eu sinto nele. É completamente diferente. É por isso que Paulo inicia o seu sermão dizendo: o Deus desconhecido que eu estou falando é aquele que fez o mundo e tudo o que nele há. Ele está dizendo assim: o Deus que eu lhe apresento não é um Deus que precisa de provas, é um Deus que tem uma realidade como prova. É um Deus que ele está dizendo assim de maneira muito clara: se você se apalpar, se você se analisar, se você respirar, se você olhar para cima, olhar para baixo, olhar de lado, olhar adiante, você vai perceber inevitavelmente que você veio de uma fonte inteligente, de uma maneira inesquecivelmente preparada, e por uma razão muito simples, um propósito muito claro. E é inegável que se você existe, tanto quanto você existe, é a mesma natureza que Deus existe. E se você não existe, logo Deus também não existe. Ele não tenta provar coisa alguma, porque a realidade dele já é a presença do Eterno. A convicção dele já traz a presença do Eterno. Em seguida, no mesmo texto, na sequência dos fatos, ele diz: sendo ele Senhor no céu e na terra. Os estoicos diziam: o homem nunca pode se submeter a outro homem, nem tampouco a qualquer outra divindade, porque as divindades se fundiram às suas criações. E Paulo vem dizer agora que o Deus desconhecido está assentado acima nos céus, reinando absoluto sobre todas as coisas criadas. Ele deixa os caras boquiabertos justamente por conta de que aquilo que ele ensina é contraponto àquilo que eles aprenderam. Em seguida, o próprio Paulo diz que além de ele ser Senhor sobre céus e terra, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Agora Paulo complica tudo.
Agora ele pega, ele atinge até o nosso cristianismo. Agora ele coloca até a nossa religiosidade por terra. Ele diz: ele é tão grande, é tão inacessível, é tão perfeito, é tão Senhor, que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. E os caras tinham 30 mil templos. E ele está dizendo: todos esses templos que vocês têm aí não serve para absolutamente nada. O mesmo ele está dizendo: sabe essa porção de templos que nós temos nesse Brasil, nesse mundo todo? Para Deus é simplesmente um grande salão bonito. Porque o que Deus quer habitar é dentro de pessoas como vocês que estão aqui. É nesse tipo de templo que ele procura lugar para habitar. Esse templo bonito, ajeitado, cheiroso, legal que nós temos aqui, só passa até Deus quando estamos aqui dentro. Porque quando não estamos aqui dentro é apenas uma casa, um templo, um prédio qualquer, que poderia até ser enchido de soja. E que por certo um dia, quando sairmos daqui, o anticristo vai usar isso para depositar os seus tesouros. E eu não quero ficar aqui para ver, para defender esse templo. Ele que pega o que quiser. Até o microfone no qual eu prego ele pode usar à vontade. Se você quiser ficar aqui para defender, você fique. Mas eu não quero ficar. E Paulo deixa isso muito claro, de maneira muito simples. Ele diz: o Deus que vocês constroem coisas para ele não necessita disso para relacionar. Ele precisa apenas do ambiente interno do seu coração, desprovido de luxo, beleza ou qualquer aparato humano, para que na sua simplicidade ele possa encontrar um lugar e limpar e construir o palácio que ele almeja dentro de você mesmo. Os lugares mais bonitos que Deus quer habitar nesse mundo está bem aí dentro. Você pode construir um palácio de mármore branco, marfim e tantas coisas lindas, e o Senhor ainda vai preferir o teu coração. Você pode encher essa casa de ouro. Eu estive na Espanha uma vez e fui visitar uma capela, e o altar dela todo cheio de ouro, muito brilhante, muito lindo, todo coberto de ouro puro, havia toneladas de ouro ali, e uma placa de ouro escrita assim, dizendo de maneira muito bonita: ouro legalmente adquirido do Brasil. Eu disse: aham, eu creio. Mas de que adianta toda essa beleza, esse luxo? E Deus simplesmente prefere um coraçãozinho apertado, ainda cheio de impureza, mas que Ele está faminto por limpar. Eu queria ir mais além, mas eu não consigo mais. Tem só 22 para frente. Mas o que Paulo queria dizer? O que ele queria com esse sermão todo? No resumo geral de seu sermão, era simplesmente fazer uma contraposição àquilo que eles queriam. Era simplesmente fazer uma apologia ao cristianismo deles, ou à crença deles, ao judaísmo, ao estoicismo, ao epicurismo, gnosticismo e todo ismo que tivesse. Não, senhores. O que Paulo quer deixar claro aqui é que entre todos os deuses existentes no mundo todo, existem 3 atributos necessários para se identificar entre todos eles quem é o único e verdadeiro. Apenas 3. Eu vou querer pedir a você que você cite para a pessoa que está ao seu lado estes 3 atributos, ok? Diga para essa pessoa bonita e cheirosa, diga: para ser um Deus em meio a 30 milhões de deuses nesse mundo, precisa de 3 atributos. O primeiro, precisa ter nascido de uma mulher. Em meio a 30 milhões de deuses, nem Shiva, nem Buda, nem Krishna, nem Ganesh, nem Moloch, nem Azera, nem tudo que você pensar de deuses egípcios, Sete e tantas outras coisas, nenhum deles desceram do céu no útero de uma mulher. Nenhum deles. Mas é tão simples, tão simples, tão simples. Qualquer homem então poderia ser um Deus, pois todo homem nasceu do fruto de uma mulher, do ventre de uma mulher.
Mas nenhum homem se diminuiu para caber no útero de uma mulher. Ele simplesmente nos céus, com toda a sua glória, grandeza e poder, ele vem se diminuindo, até se tornar do tamanho de um embrião dentro do ventre de Maria, para depois ir crescendo e tomar de novo o seu lugar nos céus. Segundo, diga para quem está ao seu lado, diga: Paulo quer dizer que para ser um verdadeiro Deus, em meio a 30 milhões de deuses, é necessário ter vencido a morte e ressuscitado. Você vai procurar em toda a história da humanidade. Meu cunhado me deu um livro fantástico sobre Homo sapiens, eu estou terminando ele. E por causa desse livro eu fui fazer muitas outras pesquisas em história natural, em enciclopédias das mais variadas. E nenhuma delas apresenta na história da humanidade alguém que levantou do túmulo por si só. Apenas um, cujo nome é Yoshua, Jesus, o único nome. Não há outro. E diga-se de passagem, o escritor Lucas, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, diz que ele, solto as ânsias da morte, porque não lhe era possível ser retido por ela. Significa que ele estava no seu túmulo, mas a morte queria retê-lo. Ela disse: eu quero, mas não posso. Eu quero, mas não posso. Eu quero, mas não posso. Eu tento, mas não consigo. Eu seguro, mas ele escapa. Eu vou tentar, mas ele vai levantar de todo jeito. Ele é o único na história da humanidade que morreu como qualquer homem, mas que ressuscitou como um Deus. É o único. É por isso que o apóstolo Paulo disse que Deus deu provas no homem que enviou, Jesus, o Cristo ressuscitado. E quando eles ouviram de ressurreição, ele disse: acerca desse negócio nós lhe ouviremos outro dia. Por quê? Porque não há nenhuma divindade que consegue se comparar a Jesus no assunto ressurreição. Não há. Qualquer divindade criada pelo homem, ou pela filosofia, ou pela ciência, qualquer uma delas, quando o assunto é ressurreição, elas esbarram na morte. Então, como poderia eu deixar de crer em alguém cujo atributo principal é a ressurreição? É por isso que o apóstolo Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas se ele ressuscitou, logo a nossa fé produz uma viva esperança para o reino de glória. E como podemos crer que ele ressuscitou? Em meio a uma pesquisa há poucos dias, eu li alguns comentários e alguém sabiamente disse que a prova mais importante da ressurreição de Jesus, a cabal, a perfeita, a inexpugnável, é o testemunho das pessoas. Aí alguém pode dizer: mas como o testemunho das pessoas pode ser a prova cabal da ressurreição de Jesus? A Bíblia diz que mais de 500 pessoas testemunharam sua ressurreição. Então poderia qualquer cientista dizer: mas essas pessoas mentiram. 500 pessoas se agruparam entre si e mentiram acerca da ressurreição. Ok, uma mentira pode ser sustentada por 2 ou 3 pessoas no mesmo âmbito, mas você investigar 500 pessoas e todas elas falar a mesma versão, da mesma coisa, em um só momento, e quer saber mais? Em um período de 50 anos. E quais as características de pessoas que seriam completamente loucas ao ponto de morrerem comidas por leões e verem seus filhos despedaçados para sustentar uma mentira? O que você poderia colocar de característica desses caras? São loucos varridos, se isso não fosse uma verdade. E quem nunca conviveu com ele, mas testemunhou aquilo que os outros viveram e sentiram, como eles poderiam ser classificados, portanto? Logo,
Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Em terceiro e último lugar, diga para quem está ao seu lado, Paulo finalmente quer dizer: ensinar às nações que para ser um Deus entre 30 bilhões de deuses, precisa ser capaz de se mover em pessoas diferentes, em lugares diferentes e de formas diferentes. Nenhum outro Deus é capaz de fazer isso. Você está aqui e Ele vem e fala com você uma coisa aqui, e você sai daqui renovado, e você sai daqui feliz. Aí você vai sair daqui e vai lá para o Japão e participa de um culto lá com outra língua, com outro pregador, com outro pastor. Aí lá você está pensando no Brasil, e aquela palavra que está lá, o Senhor usa aquele pregador, e dentro do seu coração Ele fala aquilo que você precisava ouvir. Lá no Japão, aquilo que você nunca imaginou que aquele cara que está lá poderia saber, que você está sentindo uma vez que estava no Brasil. Em qualquer lugar do mundo Ele pode mover e mostrar a verdade, a palavra dEle, a revelação dEle, do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser, para quem Ele quiser. É extraordinário pensar como Ele se move. É maravilhoso pensar como Ele consegue se conectar com as pessoas em todos os lugares, da forma dEle. Eu já vos contei inúmeras vezes, mas eu vou contar só mais uma vez, e a gente termina agora. Linda história de Abu, pastor nas montanhas do Tibete, sustentado por essa igreja, mantido por esta casa. Homem que em 1986 se converteu a Jesus sem nenhuma pregação, sem nenhuma mensagem, sem um culto como esse, sem um Paulo pregando, apenas ouvindo a leitura em inglês de um Novo Testamento. Simples assim. Durante 4 vezes foi lido e ele ouviu aquela história, ouviu e subiu a montanha. E quando está no alto das montanhas geladas, na fronteira com o Tibete, então vem descendo alguém, de vestido branco, de sandálias, sem blusas, na neve, e para de Rabu, e ele diz: o que está acontecendo? Quem é o senhor? De onde o senhor vem? E esse homem diz: não é sobre isso que você tem que saber, é sobre você mesmo que você tem que saber. Eu quero que você volte a Pocará, e lá você procure o seu amigo e mande ele ler esse livrinho que você está trazendo aí. E ele disse: como você sabe que eu tenho um livrinho? E ele diz: eu sei, eu dei esse livrinho. E quando ele procurou saber, olhar para o homem já não estava mais. Então ele se assustou e desceu correndo a Pocará. E chega na cidade e procura esse amigo dele, guia, que sabe falar inglês. E ele lê o Novo Testamento, ele acha a história linda e ele diz: lê de novo. E o amigo leu de novo. Terminou: nossa, que história linda, lê de novo. E o amigo leu de novo. Na 4ª vez leu e ficou emocionado: que história linda, que homem é esse? Quem faria um negócio desse? Então subiu a montanha feliz, embora para casa, porque sabia o que tinha escrito naquele livro. Quando ele está próximo ao lugar onde ele deixou as coisas dele, então lá vem o homem andando de novo, descendo as montanhas, e fala com ele, diz: leste aquilo que eu pedi para você ler? Ele disse: li, achei lindo, que história maravilhosa, que homem é aquele? Quem faria algo assim? Que coisa linda. Então esse homem se aproximou dele e disse: eu sou aquele homem, eu sou. E ele disse: como podes? E ele diz: olha minhas mãos, eu sou Jesus. E de Rabu se converteu com a pregação de Jesus. Então Jesus disse a ele: desce de volta a Pocará e fala para o teu amigo ler Atos dos Apóstolos. Então ele voltou lá e o amigo leu Atos dos Apóstolos 1, 2, 3 vezes. Na 3ª vez ele diz: achei aqui, leia esse capítulo aí, esse número aí, número 8. E leu Filipe evangelizando o eunuco da rainha de Candace. E viu a água e o eunuco disse: eu criei em Jesus, eis aí a água, então eu posso me batizar? E Filipe disse: sim, nada te impede.
Então Filipe batizou o eunuco e a Bíblia diz que seguiu ele na sua crença em Deus, alegrando-se no Senhor. E ele disse ao amigo: é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que me batizar agora. Então o amigo disse: sim, mas tem que ter alguém que faça isso. Ele disse: você vai fazer. Aí procuraram um lugar no rio gelado, cavucaram o buraco. E ele diz: você vai me batizar agora. Então jogou ele lá dentro e o tirou. E quando ele colocou os pés para fora, ele olhou para o amigo e disse: agora é a sua vez. O amigo disse: não, mas eu não preciso. Ele falou: sim, precisa, você me batizou, agora tem que ser batizado também. E foi o primeiro crente que ele ganhou, que hoje também é sustentado por nós. De Rabu, eu o conheci, eu estive na casa dele, eu ouvi esse testemunho dele. Jesus continua se movendo. Eu estava no deserto do Saara, em Tumbuktu, e eu ouvi um testemunho de um moço extraordinário. Eu tenho gravado aqui em vídeo. Moussa, o nome dele, Moussa Ravá. Moussa é um moço novo, recém-casado, já fazem 5 anos isso. Também é mantido pela ama. E o Moussa me contou sua história. Um dia ele estava em sua tenda em Tumbuktu, e disse ele que falou para sua esposa dizendo: eu vou sair. É natural dos tuaregues pegar os seus camelos e andarem pelo deserto errantes. Eu não sei como eles conseguem se localizar, mas eles vão e voltam tranquilo. A gente se perde em 100 metros, mas eles conseguem ir e voltar tranquilos. E ele saiu pelo deserto errante, passou um dia, no outro dia ele está voltando para casa, as dunas quentes. Se você um dia for no deserto, você vai perceber que o cenário muda a cada 10 minutos. Você fica escandalizado. Você está aqui, de repente você olha, aquela duna que estava ali não está mais. O vento já transformou. Você não sabe mais onde você está. Então ele percebeu ao longe, vindo um homem andando sobre as dunas. Um tuareguezinho andando sobre as dunas. E se aproximou dele, ele olhou aquele homem a pé no meio das dunas, com turbante. O homem se aproximou dele e disse: moça? E ele disse: sim. Ele disse: eu tenho uma mensagem para você. Você precisa voltar à sua cidade agora. Vai na rua tal, tem uma padaria, padeteria eles chamam, na linguagem dele, é claro. E nessa padaria, quando você entrar, tem um homem chamado Mohamed Yatará. Ele vai estar vestido com a roupa verde estampada. Ele tem uma mensagem minha para você. E ele disse: mas quem é o senhor? E ele disse: vá e saberás quem eu sou. Quando ele virou a cabeça, o homem não estava mais. Então ele correu de medo, assustado, pensou vir um fantasma, e correu para Tumbuktu. E ao chegar na rua tal, na padaria tal, quando ele coloca os pés na porta, Mohamed Yatará, o nosso obreiro mais antigo, aponta o dedo para ele e diz: moça, Hassá, assim diz o Senhor. Ele se rendeu a Jesus na padaria. Jesus continua se movendo. A gente não tem conseguido chegar na Tailândia, mas Ele está se movendo lá. A gente não tem conseguido chegar nos profundos, nos lugares mais inóspitos, quem sabe do Camboja, do Vietnã, mas Ele está chegando lá. A gente não tem conseguido chegar no norte africano, mas Ele está chegando lá. Ele está se movendo. Paulo queria ensinar os atenienses dizendo: ninguém vai segurá-lo. Não é uma cidade sagrada que vai segurá-lo. Não é um altar que vai segurá-lo. Ele está se movendo em todos os lugares. É o Deus desconhecido seu, mas é conhecido de outros. É o Deus desconhecido aqui, mas é conhecido lá no Tibete. É desconhecido aqui, mas é conhecido lá na China. Ele está se movendo. Ele quer se mover lá na sua casa. Ele quer se mover lá no seu trabalho. Ele quer se mover em todos os lugares. Basta que alguém permita que Ele se mova. Eu queria que você ficasse em pé. Há um mundo acorrentado pelas trevas da ignorância. Comunique-se comigo agora, por favor.
Diga para essa pessoa querida perto de você. Diga: ao mundo em trevas, acorrentado pela ignorância. Mas o que Paulo quer dizer é que Deus quer, precisa, anela se mover em direção a esse mundo acorrentado. Mas para isso, Ele está buscando o meio de se mover. Quem pode conduzir o Senhor? Quem pode deixar o Senhor se mover por entre suas veias, por entre sua voz, por entre seu coração? Talvez você vai estar lá na sua sala de aula, então você pode dizer: Senhor, se move através de mim. Talvez você vai estar lá na feira e você possa dizer a Ele: Senhor, se move aqui através de mim. Talvez você vai estar entre seus companheiros, seus advogados, seus médicos, seus líderes. Talvez você possa dizer: Senhor, se move aqui por meio de mim. Você é o veículo de Deus aqui. Você é o meio pelo qual Deus quer usar. Deus usou Paulo em Atenas, mas Ele quer usar você aqui.